Bom dia, meu nome é Cauã. Estou apresentando um grupo com o Clayton. O exercício que a gente pegou é o exercício 7 e 8. Ele fala para a gente considerar esses pontos tabelados e utilizar uma spline linear para aproximar g de x quando x igual a 1,2 e x igual a 2,9. Para representar graficamente. Essa parte aqui dos gráficos e o código em Python a gente vai entregar ali separado para o professor. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar como que é feito a spline linear. A spline linear, ela divide os intervalos. No caso aqui a gente tem 5 pontos, então vai ter 4 subintervalos. E pega esses intervalos e acha o SI de cada um deles. O valor do SI, ou aproximação, vai ser dada pelo seguinte. SI vai ser igual a g de x e menos 1, ou seja, se o i fosse igual a 1, ia ser x0, que no caso é aqui. Se esse fosse o x1, a gente ia ter o 1 agora, porque é o x e menos 1, menos o x, que é o valor que a gente quer aproximar, dividido por xi menos 1, mais g de xi vezes x menos xi mais 1, dividido por xi menos xi mais 1. Perdão, só uma correção enquanto eu falava, é xi menos 1 e xi menos 1 aqui no caso. A gente só precisa trabalhar com 2 pontos quando a gente está tratando de spline linear. Bom, dito isso, o primeiro ponto é 1,2. E a gente tem aqui S1, S2, S3, a gente vê que 1,2 está entre o intervalo de 1 até 2. Então 1,2 vai estar nesse espacinho aqui. Vamos delimitar agora o x0, sendo o 1 e o x1 igual ao 2. Agora usando aquela fórmula para delimitar o intervalo onde que está o 1,2, a gente vai ter 2, que é o próprio x1, vezes 2 menos x dividido por 1, ou 2 menos 1, né? Mais 4 vezes x menos 1 dividido por 2 menos 1. E a gente vai ter ali no resultado final a 4 menos 2x, 4x menos 4, elimina o 4 com 4, vai ter 2x. Então nesse intervalo aqui a gente define que tem 2x é a função desse intervalo para achar as nossas aproximações. É sempre uma linha. Colocando agora a aproximação do ponto 1,2, a gente vai ter que a aproximação é igual a 2,4. Aplicando agora para o ponto de x 2,9, a gente tem que achar o intervalo que ele se encontra. 1 até 2 não, 2 até 4, beleza. O 2,9 se encontra aí. Então a gente agora vai colocar esse intervalo S2, ou seja, SI igual a 2, e vai fazendo aquela relação que a gente tinha colocado antes. Fazendo toda essa relação, a gente vai ter 4 vezes 4 menos x, dividido por 4 menos 2, mais 1 vezes x menos 2, dividido por 4 menos 2. Resolvendo toda a equação de novo, a gente vai chegar no resultado de 2,65, substituindo o 2,9 no lugar do x. Aqui, deixar mais claro. Resolvendo sem substituir o 2,9, a gente vai ter 7 menos 3 sobre 2 vezes x. Que substituindo 2,9 aqui nessa essa função, a gente vai ter 2,65. Pronto, resolvemos aqui a primeira parte, sem ser a parte do gráfico. Vamos agora fazer a B. Determinar as 4 equações dos splines cúbicos naturais, aproximar gx quando x igual a 1,2, x igual a 2,9, x igual a 5,2 e 6,7. Ou seja, o gráfico, beleza. Para a spline cúbica, o negócio é um pouquinho mais complicado, tá cheio de fórmulas nela. A gente vai definir uma função que vai depender de g de k, que no caso a gente vai definir depois ali o que é, e as constantes AK, BK, CK e DK,
que no caso não são constantes, mas para intervalos. Também vamos usar aqui essa equação da S-spline cúbica, que diz que HK, GK menos 1 mais 2, HK mais HK mais 1, vezes GK, mais HK mais 1, vezes GK mais 1, igual a 6, YK mais 1 menos YK, dividido por HK mais 1, menos YK menos YK menos 1, dividido por HK. É uma conta bem extensa. A gente definiu antes que o número de subintervalos, ou seja, a gente tinha 5 pontos, o número de subintervalos é 4. E é bom delimitar também que o número de interações que a gente vai fazer é 1, 2, 3, indo até n menos 1. E no caso, n menos 1 é 4 menos 1. Então, o número de interações a gente vai ter 1, 2, 3. Dessa equação que a gente tinha dito, eu sei os valores de y, porque são tabelados, mas não sei os valores de h e g. Mas, para definir aqui uma coisa, h é a diferença de intervalos. Por exemplo, o 1 e o 2, se eu pegar o h1, eu vou ter o 2 menos 1, é a diferença desse intervalo. Então, fazendo aqui H1, H2 e H3, a gente tem esses valores aqui. 1, 2, 2 e 1 para H4. Valores de G0 e Gn, que no caso n igual a 4, vai ser igual a 0. Porque a gente está trabalhando com fronteiras naturais. Então, delimita que a segunda derivada da G vai ser igual a 0 em suas fronteiras, que seria o G0 e aqui o Gn, que é igual a 4, então G4. Aplicando na interação de K1 ou K igual a 1, que seria o certo, a gente vai ter toda a equação de cima substituindo os valores, e vamos obter o resultado aqui final de G0 mais 6G1 mais 2G2 igual a menos 21. Vamos pegar esse valor depois para montar um sistema. K2, substituindo tudo naquela equação, 2G1 mais 8G2 mais 2G3 igual a 15. K3 igual a 2G2, 6G3 mais G4 igual a menos 6. Lembrando que o G0 é igual a 0 e o G4 é igual a 0 também. Agora, pegando isso aqui e montando o sistema, a gente tem 6G1 mais 2G2 igual a menos 21, tudo que a gente trabalhou ali antes. O intuito do vídeo não é resolver o sistema, então a gente já vai pegar aqui os valores no resultado. G1 vai ser igual a menos 47 dividido por 10, o G2 vai ser 36 dividido por 10 e o G3 vai ser menos 22 dividido por 10. Eu coloquei todos os denominadores dividido por 10 para facilitar ali na conta. Agora a gente vai para o que interessa. Tudo aquelas contas do G, do H e do Y, no Y a gente não calcula nada, mas a gente usa para delimitar o espaço de intervalo, o que a gente vai usar como aproximação da spline cúbica. Então, SI vai ser igual a o AI, naquela forma que a gente tinha, vezes X, que é o número que a gente quer aproximar, menos o X1, o intervalo inicial, em I, elevado a 3, BI vezes X menos XI elevado a 2, CI X menos XI elevado a 1 e mais DI. Beleza. E tendo aí 1, 2, 3 e 4. Achando o subintervalo de SI, S1, X, a gente vai ter aqui o valor de A1, B1, C1 e D1. São esses valores aqui. Menos 47 sobre 60, menos 47 sobre 20, menos 26 sobre 60, 4. A gente só vai pegar e falar os valores ali sem muita pressa, por causa do tempo. S1 vai ser substituindo nessa fórmula que a gente colocou os valores de A e o X, e vai obter essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui já é o suficiente para a gente colocar para montar um gráfico no Python, mas eu acabei desenvolvendo até o final aqui. Aproximando de 1,2 vai ser igual a 2,5504.
Esse é o primeiro subintervalo, o primeiro ponto. No segundo subintervalo a gente tem a A2 valendo isso, o B2 valendo isso, o D2, não C2, valendo isso, e o C2 valendo menos 40 sobre 60. Substituindo de novo na mesma equação que a gente pegou anteriormente, a gente obtém essa nova função. E substituindo agora no valor de 2,9 que está nesse subintervalo, a gente obtém 2,668425. Fazendo agora para subintervalo 3, a gente tem A3 igual a isso, B3 igual a isso e D3 igual a isso. C3 igual a 44 sobre 60, menos 44 sobre 60. Não, perdão, é mais. S3x vai ter essa equação como nessa função como cara. E o S3 do ponto 5.2 vai ter essa aproximação que vai dar 1,9568. Por fim, como n é igual a 4, a gente vai ter 4 subintervalos. A gente vai ter A4 igual a 11,3, todos esses valores aqui, menos 11 dividido por 30, e o S4 aproximando no ponto 6,7 vai dar aproximação de 3,1001. Agora, para resolver o exercício 8, é um jeito muito mais simples. A gente tem uma aproximação em duas variáveis, ou seja, a gente tem um plano e a gente vai calcular a partir disso. Ele diz para a gente determinar a constante de equilíbrio, o valor que vai dar no final de aproximando y de 462 e x de 117. A primeira coisa é determinar o intervalo onde isso se encontra. 462 está em 450 e 500 e 117 está em 100 e 200. A aproximação para duas variáveis é dita como f de x e y aproximado de 1 menos alfa vezes 1 menos beta vezes o primeiro termo, mais alfa vezes 1 menos beta vezes o segundo termo de x, e mais 1 menos alfa vezes beta vezes o primeiro termo de x e o segundo termo de y, mais alfa vezes beta vezes o último termo, que seria xi mais 1 e yi mais 1, em que alfa é igual a x, o valor que a gente está aproximando, menos xi, o início do intervalo de x, é xi mais 1 menos xi, que é a delimitação do intervalo, seria o hzinho que a gente estava vendo antes, e o beta igual a y menos yi dividido por yj, quer dizer, dividido por yj mais 1 menos yj, que seria o que a gente está delimitando o espaço do intervalo. Fazendo a aproximação aqui para 462, o ponto de y, e 117 para o ponto de x, a gente vai ter os valores 0,24 e 0,17. E substituindo agora alfa, beta e usando esses valores aqui da função de x e y, a gente vai ter a nova função de 117 e 462, com esses valores, e juntando eles a gente vai ter 6,55068 vezes 10 a 3. Agora, fazendo este mesmo procedimento para esses valores, a gente vai ver que eles se encontram neste intervalo aqui, x e y. Beleza. Calculando o alfa a partir de 338 em relação a x, e o beta em 523, a gente vai obter 0,38 e 0,46. Substituindo novamente agora na forma o novo alfa, o novo beta, nesses intervalos aqui, a gente vai ter um montante de todos esses termos, que somados vai dar 4,08904 vezes 10 a menos 3, que vai ser a aproximação dessa nossa função de duas variáveis.